Graça e paz, amados. Que alegria imensa estarmos juntos em mais um Atos 8. Que a graça do Senhor seja abundante na sua vida e que as bênçãos dele se propaguem em toda a sua casa. Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho pro teu coração. Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho pro teu coração. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho pro teu coração. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Tu és aquele que excede todo o entendimento. Mostra-nos, Senhor, o caminho para o teu coração. Nos leva a esse caminho, Senhor, e jamais sairemos dele, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Aleluias. Então abra os meus olhos, quero ver a tua glória. Então abra o meu coração, quero sentir tua presença em mim. Então abra os meus olhos, quero ver a tua glória. Então abra o meu coração, quero sentir tua presença em mim. Eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho pro teu coração.
Olá, bem-vindo a mais um encontro nosso, o Atos 8, nosso culto da quarta-feira. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Êxodo. Eu convido você a, se ainda não se inscreveu no nosso canal da Igreja Batista da Lagoa, para acompanhar nossas publicações, acompanhar nossos cultos, que você faça agora, você ativa as notificações e você vai estar sempre sabendo de todas as novidades e vai estar aí sendo avisado a cada vez que a gente fizer o upload, né? A gente publicar um de nossos cultos de estudo, que é o nosso Atos 8. Vamos orar para a gente dar início a esse nosso breve momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um encontro que nós podemos ter. Abençoa cada pessoa que está participando em sua casa, em seus carros, no seu trabalho, até mesmo caminhando ao ar livre, mas qualquer pessoa que esteja ouvindo e assistindo esse culto. Queremos te pedir que Tua Palavra fale aos nossos corações, que a gente possa conhecê-la cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós chegamos hoje no capítulo 7 do livro de Êxodo. Eu convido você a ler comigo ou acompanhar a leitura, que nos diz assim: O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Isso é Moisés. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando Arão lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão, quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor havia dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: Deixe meu povo ir para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara, estenda a sua mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira, nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e de seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavavam buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber.
Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. E aqui termina o nosso capítulo 7. Nós já vimos anteriormente, no capítulo 5, um problema que se estende até agora, até este momento que está sendo relatado aqui no capítulo 7. O faraó, ele era o homem mais poderoso do mundo. Ninguém poderia chegar para o faraó e lhe dizer o que é que ele tinha que fazer. Ninguém poderia lhe dar ordens. E então lhe aparecem Moisés e Arão com uma determinação. Olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir. O faraó lá no capítulo 5 deixa claro que não vai obedecer. E o que acontece é que numa sociedade como a egípcia, a questão de autoridade ela estava muito bem definida, muito bem estabelecida e era muito respeitada. Quem obedece a quem? Quem tem autoridade sobre quem? E certamente na última ponta aí da cadeia de autoridade, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, está o faraó, que era considerado um Deus vivente entre os homens. E escravos hebreus chegam a este homem com autoridade dada por Deus, que está aqui no versículo 1 do que nós lemos. O Senhor diz a Moisés, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó. Então esses homens chegam perante o faraó com autoridade dada por Deus e ele dá uma ordem que tem que ser cumprida. Mas mesmo assim, o faraó se recusa. E isso não surpreende Deus, não surpreende o nosso Senhor. Deus sabia exatamente o que é que iria acontecer e Ele inclusive predeterminou algumas dessas situações para que a sua glória fosse manifestada na história, para que a sua glória fosse manifestada no meio daquele povo, tanto dos egípcios como dos hebreus, para que ficasse claro para sempre que Ele é poderoso, que só Ele é grandioso, que Ele age, que Ele salva, que Ele liberta e que a sua glória não pode ser dividida com ninguém. Lá em Êxodo 7, 4 e 5 nós lemos, Ele não os ouvirá, Deus dizendo para Moisés e Arão, olha, o faraó, ele não os ouvirá. Então eu porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Há um propósito nas pragas do Egito. Elas não acontecem aleatoriamente. Há um propósito e há a determinação de Deus sobre tudo o que está acontecendo. Há o domínio de Deus sobre tudo o que está acontecendo. E os propósitos das pragas que aconteceram no Egito, que se iniciam aqui nesse capítulo que a gente leu, é para que todos saibam que eu sou o Senhor. Para que todos saibam quem é aquele Deus que está agindo. E Deus vai, no curso de tudo que está acontecendo, dobrar o homem mais poderoso daquele mundo. E vai fazer isso diante de todos. Ele vai dobrar a nação mais poderosa do mundo diante de todos. Deus vai exaltar os escravos dessa nação diante de todos. E tudo através de atos miraculosos, atos extraordinários. Mas o que é importante também aqui é nós notarmos que no início, quando Deus manda, do que está acontecendo, quando Deus manda que eles joguem a vara diante do faraó para que a vara se transforme em serpente, e isso também é feito pelos magos e feiticeiros dos faraós, isso acontece lá através de ciências ocultas. É como está escrito. E a gente fica pensando, eles fizeram um milagre também ali, eles fizeram alguma coisa. E não raro, as forças do maligno, elas tentam imitar os atos de Deus para confundir, para agir contra, para induzir os ímpios a continuarem nos seus caminhos, para fazer com que o faraó permanecesse com o seu coração endurecido, para que as pessoas permaneçam servindo o que é mal, o que é errado, que endureçam seus corações. E nós vamos ver ao longo das pragas, como vemos aqui, que em diversas situações o coração de Faraó ele foi endurecido justamente porque os feiticeiros, os magos lá, eles conseguiram reproduzir de alguma forma algum sinal dessas pragas. Mas os atos de Deus eles são sempre maiores, mais gloriosos, mais poderosos,
completos e suplantam os atos das trevas. Inclusive aqui a serpente do cajado de Arão engole as demais serpentes, derrota as demais serpentes. Mas mesmo assim, diante disso, o coração do faraó permaneceu endurecido. E é então que se iniciam as pragas do Egito. A poderosa mão de Deus trazendo juízo e anunciando a sua glória. Às vezes as coisas no mundo acontecem para que Deus manifeste a sua glória. Às vezes não o tempo todo, mas às vezes até mesmo as dificuldades. Às vezes até mesmo uma pandemia. Às vezes até mesmo a doença. Para que Deus traga juízo sobre a terra. E aqui uma opinião minha, você não precisa concordar comigo nisto, mas é possível que toda essa desgraça que nós vivemos nos últimos 2 anos seja Deus trazendo juízo sobre a terra para nações e povos iníquos, ímpios, que se afastaram do Senhor, inclusive para o seu próprio povo, para que ele retome os seus caminhos. E tudo para a sua glória. E num contexto desse que acontece a primeira praga do Egito, aqui no capítulo 7, que é o fato das águas do Nilo se tornarem sangue. É importante e interessante a gente saber aqui que talvez o termo sangue, ele não designa exatamente o material biológico, o sangue, neste episódio desta praga. Não existe uma ênfase de uma análise clínica do conteúdo do que se tornou aquela água, mas uma descrição por conta de uma semelhança interna. Provavelmente era um fluido vermelho, espesso, que não era potável e que não permitia haver vida de animais, de plantas, de organismos nele. Mas o milagre é tamanho que não foi somente a fonte principal do Nilo afetada, mas toda a sua água. A gente vê ali que foram os rios, os canais, os açudes e todos os reservatórios. O Nilo ele era considerado uma fonte de vida. E boa parte da economia e da própria subsistência do Egito e dos egípcios dependia do Nilo. E o Nilo foi submetido à poderosa mão de Deus. O Nilo era tido como um deus, inclusive, no Egito. Era cultuado. E foi outro deus do Egito subjugado, colocado debaixo do senhorio do único Deus. E essa primeira praga foi devastadora. Os magos fizeram o mesmo, o texto diz, mas provavelmente em alguma porção de água. Pegaram uma porção de água e transformaram também em um líquido espesso e avermelhado, aquele vermelho escuro. Mas o que é interessante é que eles foram absolutamente incapazes de desfazer o que estava acontecendo. Eles não podiam solucionar aquilo, eles não podiam desfazer os atos de Deus. E Deus, mais uma vez, se impõe como o único Senhor sobre todas as coisas. Para finalizar, nós temos que aplicar tudo isso nas nossas vidas, entendendo que Deus está no controle de tudo que acontece. Ele é poderoso para modificar a história de toda uma nação, a minha e a sua, através de milagres, mas também através de disciplina, através de juízo. Que a gente sempre se submeta a Ele, não a outras coisas que possam imitá-lo, porque Ele é o único Deus que merece a nossa adoração e a nossa vida.